Fala, fãs de Deus! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do ID Podcast. Um podcast que tem como objetivo te ajudar a identificar a sua verdadeira identidade e transformar a sua vida através de Cristo Jesus. E aqui nós temos muitos assuntos, muitas pessoas que têm o seu testemunho, que tiveram a sua vida transformada, e nós cremos que através desses testemunhos a sua vida também será transformada. E no episódio de hoje, nós temos alguém muito especial, que foi alguém que edificou as nossas vidas, e eu creio que esse bate-papo também vai edificar a sua vida. Está conosco, neste episódio, Éder Oliveira. Seja bem-vindo, Éder. Muito obrigado, eu que agradeço aí pela oportunidade. Deixa o microfone assim mais pertinho pra gente. Tá bom. Isso. E, gente, o Éder, eu fiz um curso com ele, Engane o Inimigo. E é um curso que fala sobre gestão financeira, sobre você aprender a controlar suas contas, você dominar, né, você enganar o inimigo que quer roubar, quer matar e destruir a sua vida financeira. E foi um curso muito edificante, e ali nós fizemos o convite e ele topou estar aqui. E além disso, né, nós queremos saber quem é o Éder Oliveira, além dos rótulos, né? E quais são esses rótulos? Além do currículo profissional. Isso. Mas se apresente para nós nesse episódio. Legal, eu sou cuiabano, né? Então eu nasci na capital do Mato Grosso. Eu vim para cá para montar uma das filiais da nossa empresa. Sim. Aí acabei conhecendo a minha esposa, então que eu sou um pai de família, eu sou cristão, né? Eu conheci minha esposa aqui, nós nos mudamos para Cuiabá. Logo em seguida, nós moramos 5 anos lá, ela morou 5 anos comigo. E aí veio a pandemia, e eu resolvi vender minha empresa lá e vir morar no litoral. Sabe aquela coisa de vou morar na praia, sabe? Uhum. E aí eu vim nessa ideia e a gente acabou mudando para cá, mas eu ainda tenho negócios lá e tal. Então, assim, essa é um pedacinho da minha história, né? Eu sou pai, sou cristão. Hoje eu consigo acompanhar minha filha, isso é uma coisa muito legal que eu gosto muito, que na época eu era um empresário, não tinha condições, mas hoje eu consigo fazer isso, então, e agora eu estou conseguindo também ajudar algumas pessoas, mudar a vida de algumas pessoas com esse curso aí, está sendo muito gratificante para mim. Graças a Deus. E como que foi esse processo da sua vida? Como que você se tornou empresário? Conta um pouco da sua história, do seu testemunho, da sua conversão. Certo. Eu venho de uma família humilde, né? Então, estudei escola pública, estudei numa escola chamada Fundação Bradesco, que é uma escola do Bradesco. E aí o Bradesco contratava os melhores alunos, né? Então, eu estudava bastante, tinha umas notas boas, né? Era um dos melhores alunos lá, e o Bradesco acabou chamando a gente. Aquilo foi uma escola. Então, eu aprendi muito no Bradesco, trabalhei na área de telecom também, na Vivo e na Brasil Telecom. E aí, mas eu sempre tive esse sonho de ser o dono do próprio negócio. Eu nunca gostei de trabalhar para os outros, né? Sempre tive essa loucura, vamos dizer assim, né? Aqui no Brasil, ser empresário é quase ser louco, né? Mas é muito bom, é libertador. Então, é um aprendizado gigantesco. E aí surgiu a oportunidade. Nós montamos uma empresa chamada MT Cred. É uma empresa especializada em crédito para funcionários públicos, aposentados do INSS, né? O famoso crédito consignado, Sim. né? E aí nós começamos com isso, fomos abrindo loja, e nós montamos uma franqueadora. Então a gente começou a franquear a marca. Fez tanto sucesso que a gente começou a vender a franquia. Sim. E também foi outro projeto de muito sucesso. Nós chegamos a ter 72 lojas no Brasil, em 22 estados. Eu era o diretor eram eu e mais 3 sócios, né? Eu era o diretor de expansão. Então eu fazia parte desde da propaganda, da divulgação da marca, até a venda para o franqueado, o treinamento do franqueado, das franquias, inauguração, loja, montagem, layout, enfim, todo o processo. Eu brincava que até cortar a fita. Quando cortava a fita da inauguração, aí passava para a diretoria financeira, administrativa e ia para o outro lado, né? Sim. Em 2020, né, veio a pandemia e aí eu resolvi parar. Falei, não, acho que já deu, porque como nós tínhamos muitas lojas, eu viajava muito. Então, o primeiro ano da minha filha eu praticamente não vi. Né? Eu não vi ela dando os primeiros passinhos, essas coisas que a gente perde que não vai voltar nunca mais, né? Então, aí eu resolvi, falei, não, acho que já deu, chega. Dinheiro não é tudo.
Então, eu resolvi vender minha parte da empresa. E aí eu tenho outros negócios em Cuiabá, mas que não depende tanto da minha presença lá, né? Eu consigo fazer à distância. E aí eu vim pra cá. A minha esposa é daqui, apaixonada pelo mar, nunca quis sair de perto da praia. E aí a gente resolveu voltar aqui pro Guarujá. Estamos aqui faz 4 anos agora. Faz 4 anos. E aí você tinha até contado pra gente que você trabalhava em banco. E aí do banco você investiu na sua própria empresa. Sim. Mas hoje ela não é a sua principal renda. Essa empresa MT Crédito eu já não sou mais Sim. sócio, eu já não tenho nada a ver com ela, né? Continuo com os amigos lá, né? O CEO lá, o Ranieri, é meu amigo, mas eu não faço mais parte do quadro societário. Então, hoje eu tenho outros negócios. Hoje eu tenho uma outra financeira, que é um outro segmento, não é esse mesmo segmento do dele, e eu tenho também uma loja de veículos em Cuiabá. Sim. Então, a gente colocou alguns carros lá, enfim, compra e venda de veículos, né? Então, hoje a minha principal fonte de renda são essas 2 empresas. Ok, e como foi sua conversão? Como que houve esse processo? Hoje você congrega na Palavra de Vida, né? Com o pastor Luiz Fernando. Na Palavra de Vida, com o pastor Luiz Fernando, exatamente. Eu posso dizer que foi graças à minha esposa, né? Graças a Deus, obviamente, mas principalmente pela insistência dela. Sim. E ela foi muito inteligente nesse ponto, porque eu sou de uma família católica, né? Vim de família católica e tal. E a gente sempre tinha um preconceito, crente, sabe aquela coisa? E ela, inteligentemente, ela nunca insistiu demais. Ela sempre, em vez de insistir, ela motivava, sabe? Ela convidava. Não quero ir. Ela, ok. Mas devagarzinho, ela foi me deu uma Bíblia de presente, de estudos, uma Bíblia para homens, né? Direcionada para homens. E aí, assim, ela foi tocando. Eu acho que Jesus foi tocando também e falou, cara, acho que tá na hora de você começar a ler, começar a entender. Então, eu gosto muito de ler, eu sou muito crítico. Então, quando eu leio algumas coisas, eu fico observando, meio que buscando, entre aspas, erros, né, inconsistências. E eu comecei a fazer isso. Só que em vez de achar essas inconsistências, eu achei um caminho, entendeu? Sim. Então, tá sendo... A palavra te libertou, né? Exatamente isso. Então, tá sendo muito gratificante, é uma mudança de vida, né? Sim. É uma mudança de vida. Eu me lembro bem, para contar uma história para vocês, eu sempre gostava, né, de tomar cerveja e tal, né? E uma vez eu fui conversar com um pastor e ele me disse, e eu falava, cara, eu vou perder esse prazer que eu tenho e tal, né? De estar reunido com os amigos, tá? Ele falou, cara, você não vai perder, porque quando você ter a sua vida transformada, ao invés de perder, na verdade, você vai estar ganhando. Você vai estar ganhando um outro lado, um outro rol de amizade, uma outra coisa que vai preencher esse vazio no seu coração. E realmente, de fato, isso aconteceu, sabe? Então, glória a Deus. Hoje é uma vida diferente. E isso tem quanto tempo que você é convertida? Tem pouco tempo. Na verdade, eu ainda não batizei, né? Tem pouquíssimo tempo. Tem lá menos de um ano. Mas você já leu a Bíblia toda? 2 vezes. Olha só, crente, você menos de um ano. Ele já leu a Bíblia 2 vezes, né? Meu Deus. E eu li aquela mais grossa, viu? Olha, King James. Eu vou dar uma dica pra vocês. Tentar ler uma Bíblia de uma vez só é um negócio muito difícil, porque ela é muito grande, ela é complicada e tal. Eu fiz um projeto e eu comecei e falei, todos os dias eu vou acordar 20 minutos antes do que eu costumo acordar e vou ler durante 20 minutos. Então eu coloco no relógio, 20 minutos. Então eu leio, né? A ideia era ler uma vez só, né? Aí eu leio, eu paro, deu 20 minutos eu paro, só termino aquele parágrafo ali e paro. E assim vou partindo pro próximo. Então cada dia eu vou lendo 20 minutos. E eu fui fazendo isso, quando eu percebi eu tinha terminado. Né? E eu optei por começar do Novo Testamento. Sim. Né? E aí voltei pro Velho e depois agora comecei de novo e terminei então de novo. Então assim, e a cada vez que você vai lendo, você vai vendo coisa diferente, você vai... E você continua nesse propósito. Continuo. Todos os dias. Devocional ali em dia. Todos os dias. Olha que bênção. Olha, eu quero ir nesse batismo, hein? Vamos lá. Vai ser uma bênção. E vamos no caso, o curso Engane o Inimigo, que veio nesse período também de conversão, né? A ideia do curso, uma das minhas pós-graduações é a em docência para o ensino superior. É uma pós-graduação direcionada para dar aula para a faculdade. Eu sempre gostei muito da aula.
Inclusive, uma das minhas funções nessa empresa era treinamento dos novos franqueados, da equipe, em tudo, né? Enfim. E aí, uma ideia que veio do meu psicólogo. Eu fazendo terapia e eu sentia que eu estava aqui porque a ideia era a seguinte, eu saí de lá, de Cuiabá, numa correria louca. Imagina uma empresa com mais de 60 funcionários, com 72 unidades, era telefone, e-mail, tocando o tempo todo. Então, assim, era uma loucura. E, de repente, você veio morar na praia e eu me vi de chinelo, bermuda e camiseta sentado no sofá de casa, né? E agora? E aí começou a me dar ansiedade e tal. E aí meu psicólogo falou, cara, você precisa achar um motivo, alguma coisa que te motive aí para você continuar, para você ter uma função a mais e tal. Não que você não tenha, mas que você saiu de uma demanda muito grande para uma muito baixa. Isso vai dar um choque, né? E aí eu percebi, eu falei, tá, eu vou fazer o quê? Ele falou, o que você gosta de fazer? O que você é bom? Eu falei, eu sou muito bom para dar aula. Né? Aí ele falou, então é isso, então monta um curso, faz alguma coisa. E eu já vinha percebendo, assim, com os amigos da igreja e tal, a dificuldade que o cristão tem, parece que tem um tabu em falar de dinheiro, né? Sim. E aí eu falei, acho que esse aí é o segmento que eu vou pegar, que é uma coisa que eu entendo, eu gosto, e, enfim, aí montei o curso, fizemos a primeira experiência, fez muito sucesso, deu muita sorte, né? Teve muito sucesso mesmo, e aí as pessoas começaram a indicar, né? Indica para um, indica para outro. Enfim, aí fizemos a segunda e assim, daqui pra frente vamos fazer um monte aí. Tem os que já fizeram, né, 2.0. Uhum. E qual foi, assim, a maior dificuldade que você observou que o cristão tem em relação ao dinheiro? Essa é uma dificuldade não só do cristão, né? Existe um tabu na família brasileira, entre os brasileiros, de que quem tem dinheiro é porque tá fazendo alguma coisa errada, ou que o dinheiro não é coisa boa. Se você perguntar para todo mundo, você quer ser um milionário? As pessoas respondem sim. Mas por que você quer ser milionário? A maioria não sabe o porquê. Né? Então, antigamente, era comum famílias brasileiras sentadas em volta à mesa, no almoço, no café da manhã, era proibido falar de dinheiro. É proibido falar de contas, é proibido... Então, não pega no dinheiro porque o dinheiro é sujo. Qual criança não escutou isso, né? Porque o dinheiro tá sujo para não botar a mão na boca, então... E aquilo vai deixando marcas no psicológico das pessoas. E lá na frente, as pessoas têm esse tabu com dinheiro. Eu não preciso ter dinheiro demais, eu não quero ter dinheiro. O subconsciente dela vai dizendo isso. É tanto que no curso eu faço uma brincadeira e a resposta é quase unânime. Eu falo, olha, você chegou no dia primeiro, recebeu seu salário. Aí você pagou todas as suas contas e sobrou, por exemplo, R$1.000. Aí eu pergunto, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? A maioria das pessoas fala, ou eu esqueci de pagar alguma conta, né? Ou pagou tudo, confirmou, pagou tudo, ok. Então, com o que eu vou gastar? Então, opa, sobrou, vou gastar. Exatamente. Então, perceba que as pessoas querem afastar o dinheiro delas. Sim. E é uma coisa totalmente contra a lógica, assim, né? Você fala, todo mundo quer ter dinheiro, mas quando o dinheiro chega até você, você quer afastar o dinheiro de você. E isso é muito comum de acontecer. Então, não só o cristão, mas o brasileiro em si tem isso, e o cristão, ele tem um pouquinho a mais, porque ele tem aquela coisa do, o rico não vai entrar no reino dos céus. Então tem uma crença antiga nisso aí que acaba... Que acha que o crente não tem que ser rico. Exatamente, que não pode ser rico, não pode valorizar bens materiais e tal. De fato é verdade. Sim. Né? Mas existe uma diferença entre a pessoa valorizar os bens materiais e entre ter conforto e, principalmente, a possibilidade de ajudar outras pessoas que o dinheiro vai trazer para ela. Sim. Então, talvez uma das coisas que Cristo trouxe mais foi ajudar as pessoas. Sim. Né? Então, se você está sendo abençoado financeiramente para conseguir ajudar outras pessoas, que mal nisso. Eu acho que não tem problema nenhum, né? Sim. E aí você denominou o curso Engano Inimigo por quê? Conta essa história. Por que engano inimigo, né? É uma pergunta que vem recorrente. O engano inimigo, a ideia é a seguinte. Na minha visão, uma das maiores ferramentas que o inimigo tem contra o cristão é o financeiro. Então, você observa casamentos sendo destruídos por conta do financeiro. Então, muitas vezes você vê um casamento terminou de anos e aí você vai perguntar, mas por que acabou o casamento? Foi uma traição? Foi algo nesse sentido? Não. A pessoa não sabe nem responder. Foi
esfriando, de repente acabou. E, na verdade, foram problemas financeiros que foram sendo criados. Então, a pessoa ficava com problema financeiro, chegava em casa, estava estressado, estava nervoso. Aí tem até aquela piadinha que ele chega em casa, parecia que ele estava chegando na ouvidoria da prefeitura, né? A mulher faz isso, tem que pagar aquilo, falta isso, falta aquilo. E o cara, nossa, já estava todo, né, com a cabeça bagunçada. E aí vai acabando o encanto, vai acabando o amor, vai acabando, às vezes, o respeito, vai virando briga. E, de repente, acabou e eles não sabem nem por quê. Não foram a fundo para entender que, na verdade, o que faltou foi um controle financeiro. Sim. Talvez se tivesse o dinheiro presente ali, nada disso teria acontecido, sabe? Então, além disso, muitas outras coisas, pessoas que entram em depressão, pessoas que vão para o mundo do álcool, por exemplo, é muito comum isso, a pessoa está com problema financeiro, ela vira um alcoólatra, né? Porque ela quer fugir daquilo, né? E uma maneira de fugir daquilo é álcool, é drogas, e coisas nesse sentido. E quando, na verdade, no fundo, o problema era somente o financeiro. Se ela resolvesse o problema financeiro, ela resolveria esses outros problemas. E o outro detalhe também muito interessante é que as pessoas que estão bem financeiramente estão bem para ajudar outras pessoas. Uhum. Que é o que eu estou tentando fazer com o curso, por exemplo, né? Que muita gente que me chamava e falava, não, eu quero, mas eu não tenho dinheiro. Eu falava, tá, mas você nem perguntou o valor do curso, né? Sim. Era R$30, entendeu? É um valor muito simbólico. Eu também me assustei Exato. quando passou o valor. Eu falei assim, nossa, um curso, mas literalmente é só para uma ajuda de custo. Assim, gente, o que eu cobro é só para me ajudar nas despesas. Então tem o coffee break, tem o aluguel da sala, aluguel de equipamentos. Então tudo isso tem um custo. Mas ele não paga nenhum custo, entendeu? Sim. É só para ajudar um pouco mesmo, uhum. né? Então a ideia inicialmente era fazer de graça, né? Mas eu falei, vamos... Até uma amiga minha me disse, se você não cobra nada, as pessoas não vão, porque acha que não... Valoriza. Não, mas você não valoriza. Parece que o brasileiro, ele só valoriza se ele investe. É caro, né? Porque se ele não investir nada, parece que leva de qualquer jeito e passa a ser mais um curso. Porque quando ele paga, ele fala assim, não, eu tô pagando e eu vou pôr em prática, porque eu paguei tanto nesse curso. E a pessoa paga R$70 num combo do McDonald's, por exemplo, mas não paga 50 num curso, né? Exatamente. Então, que pode mudar a vida dela, né? Exatamente. Lógico, não só o meu, vários outros. O estudo eu acho que é a principal ferramenta de mudança de vida, né, das pessoas. E o Engane o Inimigo, ele tem quanto tempo já? Vai 9 meses. 9 meses. Que eu fiz o primeiro, né? E você já teve resultados muito positivos, né, de pessoas? Então, foi uma surpresa muito gratificante, assim, e até emocionante para mim, sabe? Eu tive pessoas que eu não imaginava que me mandaram o print da tela do banco, falando, olha, consegui juntar, a minha planilha tá 100% ok, tá tudo pago, as contas, e eu consegui juntar os meus primeiros R$1.000. Falei, cara, que bacana, né? E o mais impactante de todos foi uma pessoa também, que ela é manicure, e ela começou e de repente ela mandou pra gente, olha, tô com minha primeira reserva de emergência, que eu falo lá de no mínimo R$5.000. Ela conseguiu guardar a primeira reserva de emergência dela. E logo em seguida, depois, ela veio meio triste, assim, puxa, eu baixei pra 3.000, tive que gastar. Eu falei, mas com o quê? Ela falou, não, porque eu comecei a fazer faculdade, ela fez o supletivo. Sim. Terminou o segundo grau e entrou pra faculdade. Eu falei, não, mas aí você não gastou. Você investiu. Você fez um mega do investimento, você vai mudar a sua vida, você vai se tornar uma profissional num curso que você sempre quis fazer. Então, nossa, eu fiquei assim muito feliz, tá mudando a vida da pessoa, né? E às vezes pequenas ações, às vezes um podcast desse aqui muda a vida de um ser humano lá, que tá lá do outro lado da tela, que a gente não conhece, que tá assistindo a gente e talvez a gente nunca vai saber, né? Sim. Mas Deus abençoe, que mude muitas vidas aí. Amém. Né? Amém. E no caso, assim, essa mudança que aconteceu na vida dessas pessoas, né? Não que a gente vai vai contar tudo o que acontece no curso, mas a gente pode dar alguns spoilers. Isso, até porque eu quero, queridos, que vocês façam o curso. É muito importante, é um curso muito bom. São poucas horas, mas são horas de imersão ali, né? Sim. Uma tarde que você não gasta, você investe, né? E como você falou, eu também compacto muito dessa visão de que estudo não é tempo perdido, estudo é investimento. Né? Por mais que talvez você não exerça
amanhã ou depois, mas ninguém te tira o conhecimento que foi Exatamente. colocado dentro da sua cabeça, né? E ele sempre vai ser válido em algum momento da sua vida, independente de você viver daquilo ou não. Exatamente. E algumas coisas que você falou no curso, pra mim foram muito, muito significativas, e eu vou falar alguns pontos, assim, só para o pessoal, né, ter essa noção de que é importante estudar sobre isso. A primeira coisa que você falou que eu fiquei chocada foi a quantidade de pessoas e a quantidade em dinheiro em questão de apostas. Né, de quanto que se gasta em apostas, e eu falo isso com muita tristeza no meu coração, que muitos cristãos apostam dinheiro, né, nas Sim. bets, no Tigrinho, enfim, vários outros jogos, em rifas, né, Essas muitas coisas pessoas... do inimigo, literalmente. E não chega a ser uma aposta saudável, porque muitas pessoas às vezes tiram ali um valor significativo mensal que você poderia investir. Sim. Porque assim, se você tá sobrando, você já fez seu investimento, pagou suas contas e sei lá, quem sou eu para tomar conta da vida financeira de alguma pessoa? Mas você quer, mas normalmente não é assim. Né? Se as pessoas forem somar todos os investimentos, tudo que investiu, né, que gastou com isso, é absurdo. É muito absurdo. Na verdade, assim, são vícios, né? Sim. O vício hoje no Brasil, ele se tornou alarmante. E como ele gera muito dinheiro para poucas pessoas, essas poucas pessoas, elas compram tudo para que não se divulguem isso. Né? Mas são números, como você disse, assustador. Então, gente, são 20 bilhões de reais. Bilhões, não é milhões, exatamente, bilhões. Bilhões. E as bets pagaram 1% desse valor em prêmio. Ou seja, elas pagaram 200 milhões só. Ah, mas 200 milhões, sim, mas foram 20 bi arrecadados. Então, é muito dinheiro mesmo. E são pessoas, hoje, já se estima que 2% da população brasileira é viciada. Não é as pessoas que jogam. Elas são viciadas em jogos. Ou seja, elas apostam tudo. Como se fosse a vida delas dependesse daquilo. Exatamente. Gente, é quase como um vício em droga. Sim. É quase como um vício em cocaína. A pessoa não consegue não jogar. Antigamente, os jogos sempre existiram. Desde a época de Jesus Cristo existiam jogos apostas, né? Mas antigamente, por exemplo, tinha um jogo do bicho, quem é mais velho aí vai lembrar, né? Mas você precisava... Ainda tem, né? Só que você precisava ir lá na banquinha, fazer o jogo. Sonhar, né? Primeiro você tinha que sonhar com algum bicho. Exato. Aí você tinha que ir na lotérica para fazer um jogo na Mega Sena e alguma coisa nesse sentido, né? Então, cavalo, você tinha que ir lá no hipódromo, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia tá na palma da sua mão no celular. E tudo aquilo, o aplicativo todo é montado, as cores, a maneira como ele funciona, a dinâmica dele, tudo aquilo é pensado. Foram vários neurocientistas que foram contratados para pensar. Não é à toa que aquela corzinha brilha, não é à toa que ele é daquela cor, nada ali é aleatório. Ele é feito para que a pessoa não saia de dentro do aplicativo, que ela fique jogando o tempo todo. Entendeu? E ele te dá uma falsa sensação de que você está ganhando. Ele te ganha um pouquinho, você ganha um pouquinho e depois perde, ganha um pouquinho, perde, ganha um pouquinho, perde. E ele vai descendo na escala. Quando você vê, você já perdeu todo o seu salário. Eu tenho casos, eu conheço uma pessoa em Cuiabá, extremamente inteligente. Pra você ter ideia, ele tem 23 anos, passou para tenente do Corpo Bombeiro, tenente de Corpo Bombeiro lá, concursado, ganha super bem. Se eu falar para você, um moleque de 23 anos de idade, que é concursado, tenente de Corpo Bombeiro, tem uma carreira pela frente fenomenal, né? Fantástica, começou ganhando muito bem e tal. Mas ele está tendo várias dificuldades financeiras por conta disso, né? Por conta de apostas, jogos. Então, assim, é delicado isso aí, é triste, né? E não só isso, tá, gente? Tem muita gente no Brasil hoje que é viciada em pornografia. Então, comprando aqueles OnlyFans, fotos, enfim, sites que vendem esse tipo de conteúdo. Vocês já devem ter visto várias artistas aí que agora trabalham com conteúdo adulto, com coisa nesse sentido, que também movimenta muito dinheiro. Então, hoje o vício não é só drogas, álcool, tem uma série de outros vícios que aparentemente são inocentes, comida, que aparentemente são inocentes,
né? E que, na verdade, estão trazendo um mal muito grande para a população, né? Então, isso E é a bastante pessoa perigoso. gasta dinheiro nisso, né? E depois fala que é a culpa do inimigo, do Tem muita diabo. gente que recebe Bolsa Família que joga. Sim. Então, assim, teoricamente, um dinheiro que viria para um sustento, que viria para suprir uma necessidade alimentar e que, na verdade, a pessoa está usando para jogar, entendeu? Então, é um dado triste, é um preocupante para o Brasil. Então, se você pegar esses 20 bi e ele fosse investido na economia, né, faz uma diferença muito grande para a economia do país, né? E um outro dado também que você falou que eu fiquei, assim, pensativa foi a questão de dívidas, né? A quantidade de pessoas que estão endividadas. E agora no nosso, né, pré-gravação aqui, bate-papo, o valor, né, irrisório que eu faço, tipo, porque é cada situação, né? Mas às vezes a pessoa fica numa dívida, fica negativado por quantias pequenas, né? Mas a quantidade de pessoas que não tem um fundo emergencial, não tem, às vezes, o dinheiro para passar um mês, literalmente, ali, né? Se as pessoas não tivessem só o dinheiro do fundo emergencial, já estava feliz, viu? A situação é bem mais grave que essa, né? Os números indicam pra gente que 80% da população, das famílias brasileiras, estão endividadas. 80%. 80% está endividada. E 50% está negativada. Então, qual que é a diferença de um para o outro? Negativado é aquele que já não conseguiu pagar as contas. Ficou com o nome sujo. E que está com o nome sujo mesmo. Tá lá no Serasa, o SPC, enfim, os órgãos de restrição. E o 80% das famílias estão endividadas, que são as famílias que tudo que ela recebe já está comprometido com alguma coisa. Né? Então, aquele velho de tá vendendo almoço para pagar a janta, sabe? Tu ganha 5, mas tu já tem 5 para pagar de conta no dia 10. 500 e alguma coisa. Tem sempre um pouquinho mais, vai passando no cartão, vai jogando para frente, vai jogando para frente. Então, tudo isso ela é simplesmente uma falta de planejamento financeiro. Sim. Que é o que eu ensino a fazer no curso. Né? E às vezes a pessoa... Eu já tive testemunho também de pessoas falarem assim, eu não vou lá fazer o curso porque eu não entendo nada de financeiro. Não precisa, gente. E não precisa, gente. As pessoas não sabem o básico do básico. Que é ter uma planilha, ter um controle de custo, é saber para onde o dinheiro dela está indo. Né? Quando ela começar a colocar na ponta do lápis ali, aonde está indo cada centavo dela, ela vai entender. Vai falar, nossa, eu ganho tanto, eu estou gastando tanto, X% com coisa que não tem tanta necessidade, que eu poderia cortar, entendeu? São prazeres que talvez se eu cortar nesse momento aqui, eu consigo ter lá na frente. É muito comum, assim, você começa a sua carreira, você começa ganhando um salário mínimo. Aí você vive com aquele salário mínimo. Aí você vai progredindo, você passa a ganhar 2, 3 mil reais. Aí você gasta os 2, 3 mil reais. Aí você passa a ganhar 5 mil, aí você gasta os 5 mil. Aí você passa a ganhar... sempre apertado. Exatamente. A pessoa ganha 20 mil. Uma profissão muito comum, isso aí são médicos. São pessoas novas que se formam. É uma profissão que chama muita atenção isso. Eles saem da faculdade ganhando muito bem. Então, o médico sai ganhando 20 mil por mês, por exemplo. E aí, eles estão sempre endividados. Mas você fala, mas como que uma pessoa ganha 20 mil por mês com 25 anos de idade, 26 anos de idade, está endividada? Está endividado por falta de controle. Ele já vai e compra o carro mais top que tem, ele já aluga o apartamento mais top que tem, ele precisa manter um status de médico, Sim. E são viagens, são aquilo que não é que não tenha que fazer, gente. Vocês têm que fazer o máximo de coisas possível que Deus permitir, mas dentro do seu controle financeiro, entendeu? O que eu vejo, eu vou falar no meio cristão, porque o nosso público, né, é cristão. É que muitas pessoas acabam se tornando escravas do dinheiro, né? A pessoa Sim. vive em função do dinheiro e nunca tem o suficiente e sempre quer mais. E talvez se houvesse um planejamento financeiro, um planejamento de vida, a pessoa dominaria sobre o dinheiro. Ela saberia como gastar, como investir, enfim... Ela não seria uma pessoa que realmente dorme preocupada com a conta, com isso e com aquilo. Às vezes levanta a mão e precisamos de uma oferta, aí a pessoa fica se martirizando porque não tem. Ou às vezes se endivida para ajudar na oferta, sendo que já está todo enrolado, todo endividado. Né? Então, a gente vê essa fraqueza
né? E aí tem essa questão também do conceito de que o cristão não pode ser rico, não pode ter um carro do ano, não pode ter uma roupa boa, ou não pode ter uma casa melhor, ou progredir porque já acha que tá, sei lá, um pensamento pequeno, né, que tem, tipo, não pode... Soberba, né? Soberba, vaidade, enfim. Sendo que a gente foi criado pra dominar, porque é um pedaço de papel. Mesmo, né? Exatamente, né? O Senhor, ele falou assim, domine sobre a terra, sobre tudo que há, né? E, inclusive, sobre a área financeira. Você acha qual que é, no meio cristão, né? Que é o meio que a gente convive, e grande parte dos seus alunos também são cristãos, sim, né? Sim. Qual você acha que é a maior dificuldade do cristão em relação ao dinheiro? Hoje eu acho que é o que você falou aí, é a questão do que vem sendo pregado há muito tempo, não pela igreja, mas vem sendo pregado pela sociedade, que quem tem dinheiro é ou porque fez alguma coisa errada, ou porque o dinheiro está vindo de uma forma ilícita, ou aquela coisa de que o dinheiro não traz felicidade. E de fato, o dinheiro não traz felicidade. Mas ela te ajuda muito. Ela resolve. O que eu prego no curso lá, que eu ensino, é que o dinheiro vai fazer com que você consiga desenvolver o dom que Deus te mandou. Então, eu sou um médico, eu sou um engenheiro, eu sou um faxineiro. Então, você vai ser o melhor faxineiro possível se você não tiver problemas financeiros para resolver. Sim. Você vai conseguir ajudar a igreja se você não tiver problemas financeiros para resolver. Então, eu acho que esse problema de que você não vai entrar no reino do céu ou coisa nesse sentido acaba fazendo com que as pessoas meio que se limitem. Né? E é impressionante como o nosso cérebro tem essa capacidade. Se você falava, olha, esse podcast vai ter 1 milhão de inscritos, ele vai chegar a 1 milhão de inscritos e vai travar. Entendeu? Porque o seu cérebro travou para aquela ideia. Então, você vai trabalhar para aquilo. Então, se a pessoa fala, não, eu quero trabalhar para ter um salário mínimo, ela vai ter um salário mínimo. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente precisa fazer com que as pessoas abram a mente para poder conseguir pensar em alavancar a vida dela de forma sustentável, principalmente, né? E que seja de forma que Deus queira que ela faça também, né? Então, todo projeto, primeiro, você tem que pedir permissão, né? Pedir orientação. Mas, realmente, o cristão tem muita dificuldade nisso. E, principalmente, eles não falam sobre isso. Né? Então, é raro você estar em uma mesa de jantar ou numa reunião na igreja e você ver um debate sobre isso. Sobre dinheiro, o que você tem, o que você não tem, um projeto, alguma coisa. Normalmente, as pessoas escondem isso, né? Então, acaba dificultando também, né, nesse sentido, entendeu? Fica limitado, né? Exatamente. Limitado ao que ele foi educado, ao meio que ele vive e nunca expande. Perfeito. E, como você falou, nessa questão das pessoas estarem endividadas, né? E isso a gente vê muito nítido. Não conheço, assim, várias igrejas. A gente pode falar das igrejas que a gente visita, as pessoas que a gente conhece. Quais... Não precisa dar todas, mas uma principal dica que você poderia dar para as pessoas que estão nos assistindo, como que elas conseguem sair dessa bola de neve? Porque é um costume, graças a Deus eu nunca fiz isso, mas eu conheço muitas pessoas que, tipo, que usam um cartão de crédito, por exemplo, para pagar uma dívida e faz essa outra dívida, e aí outro cartão, enfim. E não enxergando que isso vira uma bola de neve, né? Sim. Eu nunca fiz por muito medo também, porque meu pai, ele sempre foi muito rígido nisso. Então, ele sempre, filha, toma cuidado e tal. Então, assim, as pessoas até falam que eu sou mão de vaca. Eu falei, eu sou mão de vaca, eu sou dura se eu gastasse. Mas uma dica que você pode dar para as pessoas que já estão no meio dessa bola. Porque muitas pessoas têm problemas de ansiedade, de depressão. E olham a situação financeira e não vê uma esperança. Falam assim, não tem como sair disso aqui. Só se eu ganhasse na Mega. Só se eu ganhasse, sabe, achasse o dinheiro na rua, ganhasse a rifa de não sei quem. Porque e ela desiste e gasta mais ainda. Uma forma humana, uma forma racional, não tem como eu sair dessa dívida. Que dica que você pode dar, que conselho que você pode dar para essas pessoas? Não tem dívida que não tem saída. Mesmo que a saída seja não vou pagar.
né? Então, assim, a primeira coisa que ela tem que fazer, isso não é uma dica, é uma obrigação. A primeira coisa que você tem que fazer é colocar na ponta do lápis todos os seus custos. E quando eu digo todos, são todos. Ah, mas eu vou comprar um cachorro quente na rua. Anota. E um chiclete. Anota. É centavo por centavo, porque são essas pequenas coisinhas que quando você junta, vai no final do mês, deu 300, 500, R$1.000. É igual aquele meme, né? Nossa, fui passando de 10, de 30, de 20, minha fatura veio 3.000, não sei como. Não sei, exatamente. E a pessoa vai parcelando, então ela esquece da parcela que tem da blusinha de 3 meses atrás, que tá caindo agora, junta com a do mês passado, do mês retrasado, e vai juntando, e de repente dá uma bola de neve. Então, a primeira coisa, gente, se você tá endividado demais, e você tá nessa situação que você citou aí, não tem saída, não sei o que ganha na Mega Sena, a primeira coisa que você tem que fazer é para tudo. Senta com a sua família, com seu esposo, com sua esposa, coloca tudo na ponta do lápis. Porque é o seguinte, se você não sabe onde você está, você não tem como planejar o seu futuro. Então, o primeiro passo é saber qual a sua atual situação. E você acredita, Aline, que a maioria das pessoas não fazem isso por medo de ver o resultado? O rombo, né? Exato, ela prefere fechar o olho. Tem gente entendeu? que você pergunta quanto que você deve, eu prefiro nem saber. Exatamente, que é um absurdo. Sim. Entendeu? Então, assim, a primeira coisa, gente, não tenha esse medo. Você tem que encarar essa realidade. Então, acha essa realidade. Senta num momento de bastante calma, num momento de bastante inspiração. Pede para Deus orientar você e seu esposo, sua esposa aí. Senta e coloca tudo na ponta do lápis. Uhum. Olha, eu tô com um déficit gigantesco. Ok, não tem problema. Vamos começar a resolver isso aqui. Então, primeira coisa, vamos começar a pagar as dívidas mais caras. O que são dívidas mais caras? Ou que te tiram a paz. Por exemplo, dívidas com agiota. Então, como você é vamos lá, você é uma pessoa que trabalha em casa, faz alguma cabeleireira, alguma coisa nesse sentido, e todo dia vem um agiota batendo sua porta aqui para cobrar. Como é que você tem paz para trabalhar? Então, não tem como. Então, assim, pague primeiro as dívidas que te tiram a paz e as dívidas mais caras, tá? Que são cartões de crédito, limite de conta, que geram muitos juros, exatamente. Então, como é que mas a dívida do cartão de crédito é 5.000, eu não consigo pagar. Ok, não tem problema. Liga lá pro banco e fala, olha, eu consigo pagar X reais por mês. Eu vou conseguir pagar 200, 300 reais por mês. Reparcela aquilo e começa a pagar. Certo? Uhum. Então, e a segunda dica, essa é a principal, na minha opinião, tá? Então, faça isso. E a segunda dica é, você precisa ter uma renda extra. Mas eu já trabalho que nem um camelo. E agora? Você vai precisar. Eu digo que você precisa passar o ano da dificuldade ali. Uhum. Então, traça uma meta e fala, olha, o 2025, até o final de 2025, eu tenho que sair dessa dívida. Como? Fazendo isso, isso e isso. E aí você vai atrás dessa renda. Antes, no bate-papo, a gente comentou, né? É fazer um Uber, é ser um garçom num buffet infantil, enfim, gente, é vender alguma coisa, vender Avon, não pense numa maneira de resolver ganhando a Mega Sena ou entrando dinheiro, vou ter que fazer alguma coisa para entrar os 5.000 para eu quitar meu cartão. Não vai acontecer. Pode até acontecer, mas é difícil. Anda até olhando para o chão assim para ver se não acha um bolinho de dinheiro, né? Então, assim, tenta fazer o seguinte, eu vou conseguir 500 por mês. Meu marido vai fazer alguma coisa, eu vou fazer outra, e a gente juntos nós vamos conseguir 500 por mês e vamos começar a pagar isso aí. Gente, em 10 meses você pagou. Uhum. Entendeu? E, obviamente, não fazer mais dívidas, né? Exatamente. Cortar também o supérfluo, né? Exato. Vocês não têm noção do quanto isso pesa no orçamento familiar. Se você começar a colocar na ponta do lápis, você vai ver que aquele lanchezinho do iFood, aquela saída no final de semana, aquilo ali, quando você junta tudo, você gastou 700 mil reais. Qualquer almoço num restaurante hoje com a família dá 200 reais. Você não come por menos disso, assim, dependendo, né, da quantidade da família difícil, com pai, exatamente. mãe, filho. E 2 filhos é difícil dar menos de 200 reais. Vai dar 150, 180. Então, você saiu 2 vezes no mês, estão falando de 300, 400 reais. Então, a gente fez uma vez aqui em casa que a gente também... O problema
do cristão é a janta. Porque aí, às vezes, vai pra igreja, não deixa a janta pronta, aí quando chega tá com preguiça, aí pede comida. Aí essa jantinha pós-culto, você vai somando no final do mês. A dica é jejum. É. Faça um jejum, viu? E você vai ver no final do mês. E a gente fez uma época aqui em casa que eu falei assim, ó, vamos parar de pedir comida fora. Sim, sim. Por questão até de saúde, né? Exato. E falei assim, porque a gente, nada, você vai pedir uma pizza, R$60. R$60, 5 vezes na semana, você gastou 300 contos. Você põe aí R$300, vezes 4, você gastou R$1.200 só de lanchinho. Pizza, isso. Né? Então, é importante a gente ter essa consciência e se programar. Você acha, eu tenho certeza que você vai responder assim, né? Mas qual é a sua visão da população ter preguiça de planejar? Eu sou uma pessoa que eu sou muito organizada, eu gosto de escrever muito, eu gosto de estudar muito, eu gosto de planejar as coisas, e data, e horário, eu trabalho com agenda, mas eu percebo que a maioria das pessoas não gosta disso, e quando vê você fazendo, ainda fica, tipo, criticando. É porque dá trabalho. É. Entendeu? E principalmente no começo. Quando você vai começar, você nunca fez, e de repente você vai começar a fazer esse trabalho de planejamento, de colocar na planilha, é chato, é incômodo, é angustiante, porque você vê a sua realidade e você fala, nossa, eu tô lascado, me diz o outro, né? E agora, né? E assim, pode ser muito angustiante para algumas pessoas. Então, só que, por um outro lado, quando passar um certo tempo, aquilo vira um hábito. Sim. E depois que tornou um hábito, ela vai sair de angustiante para libertador. Porque você vai ter a sua programaçãozinha, tudo certinho, tudo, ó, antes de vir para cá eu tenho que estar lá tal hora. Você me mandou o localizador, eu coloquei no Waze e falei, ó, leva 22 minutos. Eu vou sair com meia hora de antecedência, porque vai que acontece alguma coisa. E aconteceu, teve um problema na praia ali, uma moto caiu, a polícia estava na frente, parou, fiquei parado um tempinho lá. Então, se eu não saio antes, se eu não me planejo, eu chegaria atrasado, enfim. Então, essa planilha que eu falo para vocês, anotar os gastos, enfim, é importante demais que você tenha um planejamento. Esse exemplo que você deu de ir para a igreja no domingo, depois voltar e tá cansada. Gente, principalmente para as mulheres, né, que fazem mais a comida e tal, né? Você já trabalhou a semana inteira. Aí você cuida de filho. Aí você limpa a casa, que normalmente a mulher vai fazer isso no sábado, que é o dia que sobra. É o dia da faxina. É o dia da faxina, né? O padrão. E aí você vai, domingo, fez um almoço ali, alguma coisa com o marido, tá, domingo vai para a igreja à noite, na volta você tá morta de cansaço. Quem quer fazer a comida? Né? Mas se no almoço você já se preparou para o jantar... Fez um pouquinho a mais. Fez um pouco a mais, ou já deixou meio pronto. E isso é interessante, como você já deixou meio pronto, você não vai chegar, você não vai pedir. Mesmo que você esteja cansado, você fala, mas já está quase pronto, eu vou estragar isso aqui, eu vou... Enfim, aí você acaba fazendo. E volta sempre no planejar, no se organizar. E, gente, quando eu falo isso para mim, ó, não peça iFood, não saia para restaurante e tal... Não é para você parar a sua vida também. É para você buscar alternativas que não gerem custo. Por exemplo, e que eu acho que tem que fazer, porque o nosso cérebro precisa desses prazeres, assim, né? Quando você não faz nada, você também não consegue desligar um pouco. E aí vai ficar muito pior esse processo de mudança, né? Então, assim, é importante. Vamos fazer alguma coisa, o quê? Vamos caminhar na praia. Entendeu? Pega seus filhos, vamos caminhar no calçadão ali, em vez de comer uma pizza, toma uma casquinha do McDonald's ali, alguma coisa nesse sentido. E eu acho muito importante, faça isso com a sua esposa, esqueça o celular, coloque o celular no bolso, converse com ela. Se você perguntar para várias pessoas, há quanto tempo você não senta com a sua esposa em algum lugar e fica conversando com ela? Sobre qualquer coisa. Quando sai, tem que sair para comer, para gastar? Exatamente. Sim. Exatamente. Então, assim, o cérebro está pedindo essa recompensa. Né? E tem até eu vi uma sketchzinha que era uma piada, né? Ele falou, rapaz, esse dia eu comecei a conversar com minha esposa, mas até que ela é gente boa, cara. Fazia tanto tempo que eu não conversava com ela, até que ela é gente boa. Então, você lembrei. Você vai começar a descobrir prazeres, né? Outros prazeres que você já estava ali de graça e que você não está aproveitando. Entendeu? Sim. Então tá vendo como volta aquela questão do engano inimigo? É o inimigo usando situações para que você não aproveite o que você já tem ali na sua casa. Sim. Entendeu? São momentos com família, né, com filhos, enfim.
Exatamente. E uma coisa também que é muito importante, que a gente até conversou no curso, é a questão do estudo, né? Por exemplo, o meu filho, a gente se esforça muito para pagar os estudos dele, porque a gente entende que uma escola particular, ele vai ter um outro nível de educação. Sim. E tem gente que às vezes não consegue se preparar para conseguir ter uma educação um pouco melhor para os filhos por questões de custo. E aí você até falou, a escola, a educação não entra como tipo assim, um custo fútil, né? Porque Sim. se você quer economizar, tira o seu filho da né? escola. Isso, supérfluo. Tira o seu filho da escola particular porque tem aula na pública. Uhum. E as pessoas às vezes gastam por não ter prioridades, né? Não saber quais são as suas prioridades. Então, é o que você está falando. Veja qual é a sua prioridade. A sua prioridade é sair para comer ou ter um momento com a sua família? Sim. Assim, a gente precisa ter bastante cuidado, né, nesse sentido, porque cada família tem uma realidade, né? Sim. Eu concordo plenamente com você com relação a esse estudo. A minha família tem essa característica, né, de priorizar sempre o estudo e tal. Mas, e se seu filho estuda na escola pública, não significa que ele está tendo uma educação ruim também. Sim. Tem muitas escolas públicas muito boas. O que faz a diferença para a educação do seu filho não é a escola, é o que ele recebe em casa. Então, a escola não está ensinando. A escola não é feita para educar o seu filho. Ela é feita para passar conhecimento técnico, né? Conhecimento acadêmico, mas a educação, ela vem de dentro de casa. Então, assim, se você acompanha seus filhos a fazer a tarefa, se você olha, se você... Estimula ele Estimula, exatamente. Então, por exemplo, a minha filha tem essa questão da leitura. E aí entra o exemplo. A minha esposa começou a fazer faculdade, né? E aí ela tá estudando, que nem o calouro, né? Estuda que nem um doido, né? E ela tá estudando. Eu sei, no último semestre a gente vai arrastando a bolsa. Assim, Então ela tá ali naquela empolgação, estudando, e aí a minha filha chega, quando ela tá estudando na mesa, ela chega e senta ao lado e abre os livros dela também para estudar também. Então, exemplo. Ela me vê lendo muito livro, né? E aí a gente fez um acordo. Eu falei, olha, todo dia, então ela tem horário para acordar, tem horário para dormir. Não, ela tem que dormir 10 horas da noite. Eu falei, uma hora antes, então 9 horas da noite, corta todas as telas, TV, celular, não vai ver nada, livro. Então, ela sempre está lendo alguma coisa. Assim, um livro do quê? Qualquer coisa. Pode ser um gibi, pode ser qualquer coisa. Entendeu? Então, ela vai ler e aquilo vai criando a cultura da leitura nela. Né? E isso aí vai mudar a vida dela lá na frente, eu acredito. E perde também, quando você sai das telas, você perde aquele espírito consumista, porque a tela sempre tá ali tentando te estimular, dizer, você precisa gastar mais, você precisa comprar, olha o que ele tem, você não tem, olha... E vai gerando, né, essa necessidade de consumir, e o livro não, o livro é uma terapia realmente, para quem lê, é maravilhoso. Você observa, eu até brinco no curso, né, eu falo... O Instagram é só coisa boa, né? Só boa. Ninguém posta lá, nossa, esse mês o AJ veio aqui e me deu... O ruim é Facebook e Twitter. Esse mês o AJ veio aqui e me deu 2 surras e tal, eu não consegui... Ninguém conta Olha isso, meu olho né? roxo. Aí o cara tá postando foto na lancha, tá postando foto passeando, tá postando... E aí a pessoa... Só que não é a mesma pessoa. Então, quando você tá rodando o feed ali, você vê o João, a Maria, o Pedro, e você tem a sensação que tá todo mundo vivendo bem, menos você. Sim. Entendeu? Comiseração, né? Você começa aquele sentimento de... E aí fica esse sentimento de que, nossa, eu não tô vivendo bem, não tô vivendo bem. Aí vem aquela velha frase que destrói o financeiro de qualquer um, que é assim, eu mereço. Hoje eu mereço. Entendeu? Que volta naquele primeiro ponto que é da organização. Sim. Cara, se você tiver dentro... eu adoro lanche, um exemplo. Eu adoro comer hambúrguer de tal lugar. Ok, coloca na sua planilha. Tá? Uma vez por mês eu vou nesse lugar lá comer meu lanche. 2 vezes por mês eu vou lá. Se tiver dentro da sua planilha, se tiver equilibrado dentro dos seus custos, não tem problema nenhum. Inclusive, eu acho que você deve fazer. São prazeres que você tem que... eu adoro viajar. Ok, faz um planejamento para uma vez por ano você viajar. Mas eu vejo muita gente, por exemplo, que vai viajar no final do ano, aí o cara compra a passagem, o pacote de viagem parcelado em 18 vezes.
Ou seja, quando chegar a férias do ano que vem, ele não terminou de pagar nem as férias do passado ainda. Então, sim. Pra mim não faz muito sentido isso, entendeu? A pessoa tá se endividando e tá vivendo uma ilusão, né? Exatamente. No mínimo, né, já que às vezes não tem condições de pagar à vista, no mínimo, quando for viajar a próxima, essa aqui tem que estar quitada. No mínimo, né? No mínimo. O que eu recomendo se não tem condições de pagar à vista, programe, né? Pra você começar a pagar e quando chegar a data da viagem já esteja paga. Até porque quando viaja, você tem despesas também na viagem. Muitas, né? Muitas. Que não se resume só o pacote ali, né? Exatamente. Você tem alimentação, imprevistos, né? Exato, que pode acontecer. exato. E uma outra coisa que você fala, a gente já caminhando pro fim também. Mas já? Que Passou tão rápido. passa rápido. O pessoal sempre fala, nossa, passa muito rápido. A questão de investimentos, que pouquíssimas igrejas investem, pouquíssimas empresas, muitas pessoas que vão assistir são empresários, que têm suas empresas, que não têm, por exemplo, um capital de giro bom, que não fazem investimentos, cristãos que não investem, né, que não sabem como investir. Você fala um pouco disso no curso. Sim. Gente, são muitas coisas que são faladas no curso. A gente tá aqui, pincelando para que você crie um interesse da próxima turma você se inscrever. Porque quando lançar, eu vou postar no Insta aqui do podcast, no meu também, para que você se inscreva, porque é muito importante. E o investimento é o quê? Assim, que a gente entende que você conseguiu pagar suas dívidas, você precisa começar a guardar um pouco. E aí você falou uma coisa que me quebrou, que a gente não se preocupa com a nossa velhice. Sim. A gente já quer aproveitar o agora, o hoje, porque a gente não consegue se visualizar quando estivermos com 50, 60, 70 anos. A gente acha que a gente precisa viver o aqui e o agora. Ou até pensa assim, com 50 eu quero estar fazendo tal coisa, mas não se prepara financeiramente para isso. E essa questão do investimento, do guardar dinheiro, o que você pode falar pra gente? Antes do guardar o dinheiro, a gente volta naquele primeiro ponto, que é o ponto de você saber todos os seus custos, né? Então, é o que eu digo lá no curso, é você saber onde você está. Então, esse é o primeiro ponto. Ok. A partir do momento que você sabe onde você está, você consegue projetar onde você quer chegar. Sim. Né? Então, quando você projeta onde eu quero chegar? Eu quero chegar a 60 anos de idade, com a minha casa própria, com o meu carro X quitado, enfim, com tantos mil investido, com uma renda passiva de X valor. Renda passiva é quando você não precisa trabalhar e você tem o dinheiro. O dinheiro trabalha para você, exatamente. Então, ok. Então você colocou tudo isso na ponta do lápis ali, você escreveu isso, literalmente escreveu com as suas mãos. Você consegue agora, a partir do momento, planejar como que eu vou chegar nesse ponto. Então, o primeiro passo que eu dou lá é você ter uma reserva de emergência. Tá? O que é a reserva de emergência? É um valor que você vai ter, dependendo do seu custo mensal, ele vai mudar de família para família. Eu indico uma média de R$5.000, que são para literalmente emergências. Cara, quebrou o carro, é uma emergência. Estourou o cano do banheiro lá, é uma emergência. Quebrou a geladeira, você consegue ver sem geladeira? Não, então é uma emergência. Então esse dinheiro é para isso. Então percebe que isso já te tira 1 milhão de dores de cabeça do dia a dia que você vai tendo? Então, esse primeiro passo então é formar esse fundo de reserva de emergência. Ok. A partir desse momento, o dinheiro que você vai investir é o que a gente estava dizendo o seguinte. A gente falou até há pouco tempo atrás aqui, né, antes de começar o podcast. É um dinheiro que está sobrando para você. Tá? Então, eu tenho um IPTU que vai vencer daqui 4 meses. Eu tenho dinheiro sobrando aqui que vai pagar esse IPTU. Esse é dinheiro de investimento? Não. É o dinheiro que está sobrando literalmente. Então, e aí você começar a aplicar esse dinheiro pensando lá no futuro. Então, o ser humano ele tem uma grande dificuldade de se imaginar muito velho. Né? Então, você não consegue se imaginar com 70 anos de idade. Se eu falar para você, olha seu cabelo, sua pele, seu rosto, você não consegue visualizar isso. E aí o seu cérebro entende que você não precisa se esforçar hoje por um ser humano que você não conhece. Sim. Ele tem essa dificuldade. Por que eu vou me esforçar para alguém que eu nem sei quem é? Né?
Então, mas quando você consegue ter essa visão, você consegue se ver lá na frente, e lá no curso a gente faz isso, né? Horrível, minha foto ficou horrorosa. Ele usou inteligência artificial para me transformar numa senhora de 70 anos. E eu era uma senhora de 70 anos sem dinheiro, porque eu tava toda enrugada. Tinha um botox. Mas enfim, gente, quando você chegar nessa idade, quando você consegue se ver, aí sim, você consegue pensar e falar assim, olha, eu vou me esforçar para essa pessoa. A minha avó tinha uma frase que era bem emblemática. Ela dizia o seguinte, faça com os dentes para comer com a gengiva. Então, significa isso, né? Quando faça com os dentes é fácil enquanto você é novo, que você ainda tem os dentes, que antigamente as pessoas perdiam os dentes, né? Para que quando você perca os dentes, você consiga comer. Quando você não tenha mais força para trabalhar, você ainda consiga viver da sua renda, né? Porque se a gente vai esperando, se você tem 30 e poucos anos e está esperando aposentar pelo INSS, esquece, amigo, não vai. Você não vai ganhar muito, não. Então, se ganhar. Previdência privada. Exatamente. Então, é nesse sentido. E aí, investimentos, ele é muito relativo. É difícil a gente passar uma dica de investimento, porque depende do perfil de cada um. Tem gente que é mais moderado, tem gente que é mais seguro, tem gente que é mais arrojado. Então, existem vários tipos de na de dica que eu ia falar para você, na questão assim, como que a pessoa pode começar a investir, né? Porque você precisa estar no curso para conseguir entender, né? Ali os que são os investimentos. Sim. Existem vários investimentos hoje. Hoje, a princípio, esses bancos digitais estão muito fortes, né? Para quem nunca investiu em nada, a primeira coisa que eu indicaria era essas caixinhas, sabe? Eu vou montar uma caixinha do fundo de emergência, vou montar um cofrinho digital, atrelado a um LCI, alguma coisa nesse sentido, que vai te dar uma rentabilidade que cubra pelo menos a inflação, para que seu dinheiro não perca valor, né? Mas a principal dica do investimento é pague-se primeiro. Tá? O que é isso? Como assim me pagar primeiro? Quando você fizer a sua planilha lá, que você colocar todos os seus custos, então tá lá aluguel, energia, telefone, alimentação, enfim, faculdade e tal. O primeiro custo que deve estar lá é você do futuro. É você com 70 anos de idade. Sim. Então, quanto que eu vou determinar para esse valor? É R$100, é R$200, ok. Então, a primeira coisa que você vai pagar é isso. Seu salário caiu na conta, você vai pegar esses R$100, que seja 30, gente. O valor não importa, estou dando um exemplo aqui, tá? O importante é você investir. Criei a minha caixinha lá, Aline, 70 anos, é o nome da caixinha. Ok. Todo dia primeiro, caiu meu salário, eu pago a primeira coisa. Eu vou mandar esse dinheiro para lá, para essa caixinha. Aí sim, depois eu saio pagando as outras contas. Adri, então não vou deixar de pagar as outras contas. Não, gente, a planilha tem que estar equilibrada. Lembra sempre disso, ela tem que estar equilibrada. Você tem que conseguir pagar tudo. Mas o investimento mais importante é você do futuro. Sim. Entendeu? Então, às vezes, gente, para você equilibrar a sua vida financeira, você vai precisar baixar o padrão de vida. O que é bastante difícil. Subir é muito fácil. Né? Subir é muito rápido, muito tranquilo. Fácil, né? Muito fácil não, é muito gostoso. Sair do podrão, assim, para um madeira é fácil. Exatamente. Agora, o contrário, apesar que um podrão tem muito mais gostoso que o madeira. Tem. Mas eu gosto do madeira, que é caro. Enfim, gente, mas assim, você sair de um apartamento muito grande para um apartamento menor, você sair de um carro que consome muito combustível, dá uma manutenção muito alta para um carro menor e que um custo menor. Enfim, tudo isso são alternativas que cada um vai ter que analisar a sua realidade ali, mas que garanto para você, gente, o que eu tento passar no curso lá é que vai dar um trabalho? Vai ser desgastante? Vai ser dolorido? Vai. Mas vocês não têm ideia da paz que isso vai trazer para você no futuro. E é impressionante. É rápido, sabe, gente? Assim, rápido que eu digo, 2, 3 anos. Você fala, nossa, 2, 3 anos. Gente, 2, 3 anos para mudar o resto da sua vida é pouquíssimo tempo. E muda. Você não tem ideia da paz que é você chegar na sua casa, deitar a cabeça no travesseiro e falar, não devo nada pra ninguém. E ainda tenho dinheiro guardado. E ainda tem, se der algum BOzinho aqui, eu ainda tenho, sim. Eu não preciso, sabe aquele negócio de, vou ter que ligar pro meu cunhado pra pedir um dinheiro. Aí, cunhado vai ser o contrário, você vai ter que lidar com o cunhado ligando pra você agora pedindo dinheiro, entendeu? Mas é isso, gente. O investimento é o que você falou, né? A gente pensar, né, no futuro. Às vezes a gente se preocupa muito com o que as outras pessoas vão pensar ao me ver reduzindo o meu padrão, ao me ver economizando, ao me ver
dizendo um não para uma festa ou para um Até convite. você mesmo acha que tá fracassando, né? Exatamente, mas na verdade a gente tem que ter uma metanoia, né? Uma mudança de mente, de entender que não tem como ser bem-sucedido sem algum tipo de sacrifício, né? E a gente nunca quer sofrer, a gente nunca quer pagar o preço que deve ser pago para alcançar um sucesso em alguma área. E Exatamente. as pessoas têm isso, né? Tipo assim, de tentar manter o padrão, o status, né? Mas não pensa. E o que às vezes eu percebo que as pessoas até ganham bem, só que não sabem administrar esse dinheiro e não sabem reduzir um padrão para poder viver bem. Não quer dizer que você nunca mais vai poder comer seu churrasco, nunca mais vai poder almoçar fora, nunca mais vai poder usar uma roupa boa, né? Não quer dizer isso. Quer dizer que nem sempre, né? Que talvez você vai ter que abrir mão de algumas coisas por um tempo para se estabilizar, enfim. Volta sempre naquela questão da organização, né? Organização. Da organização, do controle. É você saber exatamente. Olha, eu sou capaz de apostar. Se você chegar para 90% das pessoas e perguntarem assim, e perguntar para elas, né? Quantos por cento da sua renda hoje vai para alimentação? Eu sou capaz de apostar que 90% não sabe responder. Sim, não sabe nem quanto gasta. Ela sabe que ela vai pensar, vai falar, cara, foi tanto de mercado, tanto de fé, mais ou menos. Não é mais ou menos. É a sua vida que está ali. Quanto você gasta com isso, entendeu? Eu gasto 20%, 10% da minha renda direcionada para isso. Então, quando você começa a ter esses números na cabeça, você consegue visualizar onde eu posso começar a cortar. Entendeu? E às vezes o seu dinheiro está indo em coisa que você menos imagina. Tem gente que tem 4, 5 assinaturas de streaming. Netflix, Amazon, não sei o quê. E o cara trabalha feito um louco. Ele não tem nem tempo para assistir os filmes, as séries. E tem assinatura de tudo. Porque uma série que ele gosta está em uma, outra série que ele não sei o que está em outra. E assim vai. Então, gente, começa a cortar essas coisas. Vocês vão ver que no final das contas vai sobrar tempo para você. E vai sobrar dinheiro, porque é muito gasto, né? E a gente também se enxergar no que as pessoas vão perceber que eu tô reduzindo meu padrão, eu tô economizando isso, aquilo. Mas quando você passar um perrengue, essas pessoas com qual você está preocupada não vão estar lá para te dar o suporte que você precisa, psicológico, financeiro, emocional, físico, enfim. Então, é o que você falou. Ore a Deus, peça direção ao Senhor e tenha o apoio da sua família, que é quem importa. Exatamente. É você, sua família e Deus. As demais pessoas são demais pessoas, né, que estão enfrentando as suas bolas de neve de dívida. Existe um fenômeno que eu não consigo explicar ele cientificamente, assim, mas quando você começa a fazer sua planilha, você começa a organizar, ter sua reserva de emergência e você começa a investir, a opinião das pessoas deixa de ter valor. Por exemplo, que carro que eu estou usando? Aí, quando você vai trocar de carro, você pensa, cara, mas esse carro aqui custa, vou chutar aqui, custa 150 mil. Esse outro aqui me atende e custa 100. Aí a sua cabeça pensa assim, 50 mil investido vai dar tanto por mês. Você começa a ficar com um dó de comprar as coisas, porque você começa a falar, cara, dá pra colocar tanto lá, vai render tanto e tal. E esse fenômeno. E aí, gente, começa a acontecer a bola de neve ao contrário da dívida do cartão de crédito. A dívida do cartão de crédito vira uma bola de neve de dívida. Sim. E o investimento vira uma bola de neve de patrimônio. De renda, de patrimônio. Então, assim, são coisas, só que leva tempo. Sim. Então, você tem que ter a persistência de continuar. Sim. De continuar indo lá, de continuar fazendo, de continuar investindo, de continuar abrindo mão de certos prazeres para poder ter o seu futuro garantido ali, né? Então, a ideia basicamente é essa, é se organizar e ter uma educação para poder ter persistência naquilo. Sim. Sim. Gente, o papo tá muito bom, mas a gente tá caminhando pro fim. Nós vamos pro nosso Melhor de 12, mas antes eu quero deixar um recado para você. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu comentário. Me responda aqui, como que está a sua vida financeira? Como que está a situação financeira? Você tem um fundo de emergência? Você investe alguma coisa? Eu comecei, inclusive, a fazer um fundo para o meu filho. E aí ele dá no curso uma calculadora que a gente consegue ver quanto que vai ter. E aí eu vi que eu não transfiro, eu já coloquei aquele débito automático, recorrente,
Porque já vai pra continha que eu pus pra ele, e essa continha eu já transformei, ela cai em real, já converti pra dólar. Olha só. E aí, quando ele tiver 18 anos, ele vai ter já um dinheiro que ele pode fazer o que ele quiser, né? O seu presente de 18 anos tá aí. Uhum. Então, assim, e eu não é muito, gente, é R$50 por mês. Então, assim, que é um lanche do McDonald's que eu vou deixar de comer, mas que eu tô investindo no futuro do meu filho. Sim. Né? Isso é um outro paradigma que a gente precisa quebrar, né? Quando se fala em investimento, vou investir, as pessoas já pensam em investir na Bolsa de Valores, investir milhões. Que nem sabe. É R$30, é R$50. Ah, mas eu vou investir R$50, vai mudar alguma coisa? Vai, gente, vai mudar muita coisa. O mês apertou, só tenho 15. Põe 15. Exatamente. No outro mês você vai ter um pouco mais e põe mais. Exato. Mas perfeito. o seu 15 vai render, né? Então isso não aí. tem essa neura, né? Eu falei assim, nossa, é R$50 só. Ele não tem idade para receber uma mesada, mas eu posso fazer um investimento para ele. E não é só R$50. É os R$50 mais os juros. Que aí esse dos juros, né? Que também é um spoiler que tem lá no curso que você precisa fazer. Então, comenta aqui, eu quero saber se você tá com suas contas em dia. Antes da gente partir para finalizar, teve um momento que você falou sobre escravidão, né? Sim. Eu li um livro há pouco tempo e ele falava sobre o novo modelo de escravidão. Existe uma escravidão hoje que pega todas as classes sociais, pega todas as cores, todos os credos, tudo, que é a escravidão financeira. Então, várias pessoas... E depois você me lembra, eu vou te mandar uma passagem, tá em Eclesiastes. Eclesiastes ou Provérbios? Tá em um desses dois. Eu vou te mandar e você coloca na descrição para o pessoal ver, que lá fala que o homem é escravo, o devedor é escravo do credor. Sim. Ele se torna um escravo, porque você vai trabalhar pagando juro, ou seja, o banco faz de você um funcionário, um escravo, e tem gente que passa a vida inteira sendo escravo desse banco, vivendo de juros. Então, assim, o meu sonho nesse curso é trazer essa liberdade para essas pessoas, né? Eu até comentei ali, uma das minhas grandes vontades, principalmente, era conseguir alcançar os jovens da igreja. Uhum. Porque se esses jovens da igreja já começarem agora com 16, 17 anos com essa visão, quando eles estiverem na nossa idade, eles vão estar anos-luz na nossa frente financeiramente. Né? Então, assim, vai trazer um ambiente... eu consigo enxergar isso como... Vai trazer um ambiente melhor para tudo. Para a família dele, para a igreja, para o convívio. A igreja vai conseguir auxiliar muito mais pessoas, vai conseguir trazer muito mais pessoas para próximo de Jesus. Então, assim, tudo isso vai influenciar para que a gente engane o inimigo. Né? Exatamente. Vamos para o nosso melhor de 12, que são 12 perguntas diretas. E aí você não tem muito tempo para pensar. Falou, respondeu. Tá. Vamos lá. Um versículo em que você lê a Bíblia 2 vezes. Eu sei que não deve, mas tem um específico assim que fala no teu coração. Não precisa saber onde está escrito, mas pode falar ele. Que a minha memória também é péssima. Eu tenho um que eu gosto bastante, que fala que projeto sem planejamento vai levar à derrota. Provérbios. Você gosta muito de provérbios, né? Gente, sabedoria, né? A essência da sabedoria. Ele pediu sabedoria para Deus. Deus deu, ele então... Tá certo. Um texto, uma passagem bíblica que marcou sua vida. Eu gosto muito da parte de que Jesus fala que venham a mim todos que estiverem angustiados, que estiverem sofrendo e tal, que o meu fardo é leve, né? Uhum. Então, eu gosto muito desse ponto. Então, a pessoa que está precisando, é só pedir, que ele realmente vai ajudar sempre. Né? Glória a Deus. Pago aqui. Uma frase. Uma frase? Não é tão fácil quanto parece. Né? Uma frase. O homem é capaz de traçar o seu destino. Um medo. Um medo? Acho que o maior medo é perder minha filha.
Um livro. A gente Um sempre livro. pede referência de livro aqui, que a gente gosta de indicar livro, pessoal. Uma literatura para diversão ou literatura direcionada, né? Um livro que você indica para as pessoas. Fala assim, Tá. lê esse livro, que esse livro é muito bom. Nesse segmento, O Homem Mais Rico da Babilônia é um livro que eu indico. É um livro muito, muito bom. É quase uma leitura obrigatória, tá? Para quem quer entender um pouco mais de finanças. Rapaz, agora o título, né, já é chamativo, gostei. Um sonho. Consegui passar esse curso para a maioria dos cristãos aí no Brasil. Uma palavra. Perseverança. Um lugar. Minha casa. Uma canção. Uma canção. Eu não vou lembrar o nome da música. Tem uma música que quando minha esposa começou a me apresentar, que ele é um japonesinho. Ele canta Juliano lindo, Som. lindo, lindo, Lindo és. é. Juliano Som, lindo és. Pensei que ele ia falar do Moisés do Fernandinho, que ele colocou no curso. Uma pessoa. Minha esposa. Um amor. Minha esposa. E por último, a gente sempre pede para você deixar uma mensagem para as pessoas. Então, sua câmera é essa. Você pode deixar uma mensagem, seja algo voltado para o que a gente conversou, algo que Deus colocou no seu coração para falar. Fique à vontade, o tempo é seu. Bom, legal. Bom, pessoal, agradecer você aí pela oportunidade, né? Pelo papo, muito legal, passou muito rápido. E a mensagem que eu deixo para vocês, gente, é que vocês utilizem isso, né? O que a gente conversou aqui para a libertação de vocês mesmo. Acho que o principal objetivo de ter dinheiro, o que o dinheiro pode trazer, o que dinheiro significa, é paz, tá? É ter uma paz realmente para você ter um convívio com a sua família. Então, o meu sonho aí talvez seja conseguir fazer com que todos possam ter esse entendimento sobre finanças e conseguir trazer essa paz. Quando eu consegui, Aline, eu pensei, cara, eu tenho que levar isso para outras pessoas. É tão bom você ter um convívio com a sua família muito boa. Óbvio, gente, problemas vão acontecer, vai ter problema todo com a família, mas essa parte desse controle, desse planejamento vai te ajudar demais. Então, assim, a dica que eu dou é sente com o seu marido, com a sua esposa, converse e tenha uma conversa franca, aberta, sem disputa, sem ego, né? Principalmente deixa o ego de lado nesse momento e planeja o futuro da sua família. A sua família merece mais. Você merece mais. Então, o que eu desejo do fundo do meu coração aqui é que Jesus abençoe toda a família de vocês, que vocês sejam muito prósperos e que principalmente contem comigo. Se precisarem de alguma coisa, através do curso, pode deixar meu Instagram aí também, as pessoas podem entrar em contato comigo e o que eu puder, eu vou ajudar vocês. E quando que tem outro curso, outra imersão do Engane o Inimigo? Tem uma data próxima, mais ou menos? Ainda não está confirmado, mas a próxima seria 31 de maio. 31 de maio. O maio é um mês complicado porque tem Dia das Mães, tem feriados e tal. Mas eu tô tentando organizar para maio, só que esse seria a parte 2, aí só para quem fez o primeiro, né? Primeiro. Mas como eu falei para a Aline, esse trabalho é um trabalho que eu faço... É quase social. Um propósito. Exatamente, é um propósito de vida. Então, se você faz parte de uma igreja, por exemplo, e tem um grupo lá, vou juntar umas 20 pessoas aqui que se interessaram. É isso que eu ia perguntar. Se você dá palestras em igrejas, sim. pastores, vamos marcar para ter essa palestra na sua igreja. É essencial. Quando eu fiz o projeto, a ideia era essa, né? Então, para fazer dentro da igreja. Então, se tem um espaço dentro da igreja, eu só preciso de uma sala com uma parede branca. Sim. Eu levo o projetor, levo o material, o coffee break, enfim, aí eu faço junto às pessoas e a gente e a disponibilidade das pessoas, né? Sim. É uma tarde inteira. Então, você viu que a gente começa ali 2 da tarde e vai até 6, se até 7, ali, né? E aí embora. Então, assim, eu tô à disposição, eu tiro o dia para isso, entendeu? Então, quem quiser pode entrar em contato, é um prazer para mim participar. A gente vai deixar na descrição do vídeo o Instagram do Éder, porque ele vai estar ali avisando quando vai ter o próximo curso. Tem que ficar de olho nas redes sociais dele, tá bom? E também, caso você queira entrar em contato com ele, né,
para estar agendando na sua igreja, para um grupo de pessoas, né? Às vezes até no seu próprio comércio, né? A pessoa tem uma quantidade ali de funcionários, fazer ali uma orientação para eles ajudá-los, né? É muito importante, tá bom? Então, procure aqui na descrição do vídeo. No nosso Instagram também a gente vai deixar ali o @ dele para você poder ter acesso a todo o conteúdo que ele tem para oferecer pra gente, tá bom? Éder, muito obrigado por ter aceitado o convite. A casa está sempre aberta. Volte outras vezes. Vamos, né? Eu acredito que daqui a alguns meses a gente vai ter mais testemunhos para contar da transformação. Então, fique à vontade, né? Saiba que, pelo menos na minha casa, né? No Xande, nós estávamos lá, uma semente boa foi plantada e nós cremos que vai germinar, né? E vai dar frutos. E tudo isso vem da sua disponibilidade em servir o reino e servir pessoas. Então, que o Senhor continue te abençoando nesse propósito de vida, para ajudar mais pessoas e fazendo você prosperar também cada vez mais, porque assim você tem mais tempo e disponibilidade para ajudar outras pessoas também. Um beijo para Sabrina, para tua filha, como é o nome dela? Isabela. Uma querida também, a Sabrina, a gente também tem um espaço, né, E ela tem um estúdio de design de sobrancelhas, cabelo, Isso. De beleza. Né? Lá no Insta dele você acha também, se você tá precisando. São pessoas maravilhosas que ajudaram muito a gente e eu creio que vai ajudar você também. Muito obrigada por ter ficado com a gente. Nós vamos fazer uma breve oração aqui, encerrando, para que tudo que foi falado aqui gere frutos na sua vida e principalmente na sua vida financeira, porque é como ele disse, a paz, a plenitude da paz vem de Cristo, mas nós temos que procurar caminhos de paz, né? Então, se nós tivermos atitudes que vão trazer paz para nossa vida, não adianta a gente pedir paz para Deus e se enfiar em dívida, em problemas, em brigas, em contendas. Nós temos que usar sabedoria, tá bom? Então, vamos orar por você nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos te apresentar todas as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, que serão tocadas por este episódio e que também, Senhor, farão o curso do Éder. Pai, que o Senhor possa estar neste momento abrindo o entendimento dos seus filhos e vendo que eles não podem ser escravos de dívidas, escravo do dinheiro, que eles não podem, Senhor, ter essa inquietude dentro do seu coração, mas sim, eles têm que governar sobre todas as coisas. Que esse episódio, Senhor, traga esclarecimento para a vida das pessoas, desperte o interesse em estudar, em aprender mais, em investir, em economizar, em poupar, e que elas venham ser gratas por todas as coisas que o Senhor já tem proporcionado a elas. Que o Senhor possa, Senhor, trazer, ó Pai, calma para o coração dessas pessoas que acham que não tem mais esperança, que nunca vão sair das dívidas, que através disso elas possam entender que há sim solução para todas as coisas e que há coisas humanas que nós podemos fazer com a força do nosso braço, com o nosso entendimento, para tornar a nossa vida mais fácil, Senhor, e ter paz no nosso coração. Que gere frutos e frutos, Senhor, de excelência. E nós contaremos, Senhor, testemunhos através desse episódio, eu creio, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você estar aqui conosco até o final. E falo de novo, não se esqueça de se inscrever no canal, se inscrever lá no seguir no Instagram, no TikTok. Não se esqueça de compartilhar com aquele seu amigo. Sabe aquele seu amigo que tá com 3 cartões de crédito devendo estourado? Aquela pessoa que tá com o nome no SPC, no Serasa, no Agiota. Sabe aquela pessoa que tá toda enrolada? Mande esse vídeo para ela, para que ela possa entender que ela precisa dominar, que ela precisa vencer o inimigo e ter paz na vida dela. Não se esqueça de comentar muito aqui tudo que o Senhor falou contigo e ativar as notificações para que toda semana você seja avisado dos novos vídeos. Muito obrigada, equipe, que está aqui conosco. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até um próximo episódio do ID Podcast.